Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no profeta Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículos de número 24 a 27. A palavra do nosso Deus, irmãos. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Meus irmãos, nós estamos prestes a iniciar mais uma edição do nosso programa Missionários Voluntários, que está no seu 20º ano já, MV Carmo do Paranaíba 2025, a missão que começa no sábado para toda a igreja está envolvida com essa missão. Um grupo de quase 200 pessoas está se envolvendo nesse projeto, incluindo os irmãos lá de Carmo do Paranaíba, mas a grande maioria aqui da nossa igreja. Esse grupo muitos irmãos estão contribuindo, louvado seja Deus por isso. Os irmãos têm acompanhado a evolução da arrecadação, e todos nós, indo ou ficando, contribuindo ou não, vamos ter a oportunidade de orar, pedindo a Deus que abençoe esse trabalho que nós faremos lá. Serão cerca de 9 cursos que nós vamos poder oferecer ali, cursos profissionalizantes, de ajuda, de consultoria em várias áreas ali para a população da cidade. Teremos um bazar com dezenas ou centenas de peças sendo vendidas a preços simbólicos para ajudar a população carente ali da área que nós vamos para atuar na cidade, uma área mais carente, ligada, todo o nosso trabalho em parceria com a Igreja Presbiteriana Alvorada, lá de Carmo do Paranaíba, do pastor Alencar, pessoa muito querida, que tem dado todo o apoio na nossa preparação e nessa parceria que nós estamos fazendo juntos também. Teremos ali uma escola bíblica dominical de férias acontecendo durante a semana, equipes de médicos também se revezando ali, dando assistência no posto de saúde da cidade, médicos nossos indo até Carmo do Paranaíba. Muita gente, muito tempo, muito investimento financeiro para que tudo isso seja viabilizado, mas o mais importante que nós temos que levar para Carmo do Paraíba não custa nada para nós, custou caríssimo. E tem uma repercussão que vai além de benefícios para a saúde, para a educação, para o esporte, para a vida da comunidade, como de fato nosso trabalho ali vai repercutir, mas vai para além dessa vida, são repercussões eternas, com aquilo de mais importante que nós vamos levar ali, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso não é da boca para fora, nós sabemos do impacto que o Evangelho produz na vida de uma pessoa, numa família, numa sociedade, e é isso que nós temos de melhor a oferecer em mais esta edição do nosso programa de missionários voluntários. O Evangelho que tem o poder de Deus para mudar vidas e para reconciliar vidas com o nosso Criador. Este Evangelho que nos ensina que só Jesus pode mudar, só Jesus pode transformar os nossos corações. Esse texto bíblico escolhido para nossa edificação nessa noite e neste culto de envio dos missionários voluntários fala disso, exatamente disso, que só Jesus pode transformar o nosso coração. Começa com a gente aqui
e nós esperamos que alcance muitos lá na cidade também de Carmo do Paranaíba nesses dias, nessa semana toda que nós passaremos de sábado até a outra sexta-feira. Vamos tentar recuperar um pouquinho da história que envolve no contexto dessa passagem bíblica que nós acabamos de ler, apenas um pequeno trecho do capítulo 36, mas que está envolvido, esse pequeno trecho está envolvido por toda uma história que traz ainda mais peso e ainda mais significado para a passagem que nós lemos quando nós compreendemos. O profeta Ezequiel foi chamado por Deus e viveu há cerca de 600 anos antes do Senhor Jesus Cristo, e ele vivenciou toda aquele drama que foi a invasão de Jerusalém, o domínio pela Babilônia, a destruição da cidade, o exílio das 2 tribos do sul, porque as 10 tribos do norte já estavam no exílio há mais de 100 anos, no exílio assírio, e a nação de Israel havia então se desfacelado diante da invasão desses povos inimigos que vieram da Síria e também da Babilônia, e eles foram deportados, portanto, de Israel, e foram levados para essas 2 nações. Um momento muito doloroso. Dá para a gente ter uma pequena ideia do que aconteceu se nós recuperarmos os acontecimentos recentes lá em Israel, com a invasão pelos terroristas do Hamas ali no sul de Israel, com todas aquelas barbáries que foram feitas com crianças, mulheres, idosos, assassinatos, sequestro. Agora você imagina isso não só no sul de Israel, mas em toda a nação, toda essa tragédia se multiplicando, e Israel naquela ocasião não contava, obviamente, com todos os recursos militares, tecnológicos que tem hoje. Eles foram destroçados pelos seus inimigos. E qual é o motivo disso? Sendo que nós conhecemos a história bíblica, sabemos de como que essa nação foi formada, com que objetivo ela foi escolhida de entre todas as nações da terra para serem os mediadores da aliança de Deus com a humanidade, vindo por meio de Israel, o Messias prometido pelo Senhor, lá desde a queda, quando Deus fala da vinda do descendente da mulher. Por que então tudo isso acontece? Por que toda essa tragédia se abate sobre a nação de Israel? Nós temos que nos lembrar que Deus se dispôs a uma aliança de amizade e de amor com esta nação. Começou lá com Adão, a promessa, depois com Noé, Deus colocando um arco-íris no céu, prometendo que a humanidade não seria mais destruída, como foi ali no dilúvio. Em seguida, Deus promete a Abraão que da sua descendência viria o Messias, e de dentro da descendência de Abraão, Deus escolhe a Jacó, a Israel, faz ali sucessivas alianças. Deus vai fazendo e renovando o seu propósito de abençoar toda a humanidade por meio daquela nação e daquela família escolhida que depois se torna uma nação, a nação de Israel. Deus foi extremamente bondoso com esse povo. Os tirou lá do Egito, 400 anos depois de serem escravos ali na terra do Egito. Ele os acompanha durante 40 anos no deserto, a capacita para que eles vençam de maneira muitas vezes sobrenatural seus inimigos, conquistando a terra prometida. E ali, quando eles entram na terra prometida, já com Josué, que sucede a Moisés, nós estamos por volta do ano 1500 a.C. E eles vão permanecer por 1000 anos na terra prometida. De 1500, estou arredondando os números aqui, tá? 1500 até o ano 500 aproximadamente antes de Cristo, eles permanecem na terra prometida. E depois de toda aquela saga de sair do Egito, atravessar o deserto, conquistar a terra prometida, permanecerem ali, agora eles simplesmente foram erradicados da terra prometida. Depois de tanta manifestação do amor de Deus, o que deu errado, o que aconteceu? Porque esta passagem tem a ver com isso. No capítulo que nós lemos, capítulo 36, mas no verso 17 a 19,
de Ezequiel, nós vemos a sentença de Deus, Deus fundamentando a sentença do seu julgamento contra a nação de Israel. Em Ezequiel, no capítulo 36, no verso de número 17: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, olha aí, já falando de uma experiência passada, já não habitam mais, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos ídolos com que se contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Aqui Deus então dá a sentença e a fundamentação da sua sentença. Porque Deus havia então julgado o seu povo amado dessa maneira tão radical, espalhando entre as nações, expulsando-os da terra que Deus havia prometido e concedeu essa terra a eles. E nós vemos aqui, especialmente no verso 18, os dois motivos principais: o sangue que foi derramado e a idolatria que contaminou a nação. Essas duas coisas andam juntas. Quando o homem se afasta de Deus, idolatria, ele se afasta do seu próximo também, violência. Quando nós não experimentamos o amor de Deus na nossa vida, nós não somos capazes também de amar o nosso próximo. É por isso que nós que fomos perdoados e que o amor de Deus foi derramado no nosso coração, nós recebemos uma capacidade nova, inédita, de perdoar as nossas ofensas, as ofensas que são feitas contra nós, de não guardar amargura no coração. Isso é sobrenatural. É só quem experimenta o amor de Deus, o perdão de Deus no seu coração, é capaz de se libertar da amargura, do ressentimento, do desejo de vingança e da violência. Mas não era o que eles estavam então experimentando. Eles voltaram as costas para o amor de Deus, deixaram de amar a Deus acima de todas as coisas e passaram a amar outros ídolos. Consequentemente, a violência tomou conta da nação, a maldade entre as pessoas, e o juízo de Deus então finalmente veio. E veio, veja só, isso é importante a gente entender, que Deus havia feito uma aliança com Israel, em que Deus exigia a obediência da parte deles, mas eles não eram capazes de obedecer perfeitamente. Deus sabia disso. E mesmo na aliança feita por Deus com a nação por meio de Moisés, estava lá a lei com as suas diversas exigências, mas a graça de Deus estava ali perpassando essa aliança, e de uma maneira muito visível, através dos sacrifícios de animais. Cada animal daquele que o pecador ofertava a Deus era um ato de fé dele, na misericórdia e na graça de Deus, para receber o perdão de Deus pela sua incapacidade de obedecer a Deus perfeitamente. A graça de Deus sempre esteve presente no Antigo e no Novo Testamento, em cada uma das alianças. Mas Israel então vira as costas para o amor de Deus, diante de tudo que Deus havia feito, para a misericórdia de Deus, diante da possibilidade de terem seus pecados perdoados, por meio daqueles sacrifícios que na verdade apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles desprezaram a misericórdia de Deus, e então Deus os julgou dessa maneira, os expulsando da terra prometida. Mas é nesse contexto histórico então, meus irmãos, que Deus dá essa palavra ao profeta, e essa palavra ela tem aqui duas direções. Numa primeira direção é uma palavra de repreensão, como nós acabamos de enfatizar: eu julguei vocês por causa dos seus pecados contra mim. Mas é também uma palavra de esperança. A boa notícia que o profeta, como boca de Deus, traz para a nação que está no exílio, é que aquela situação não era definitiva, que Deus ia reverter aquela condição de exílio em que eles estavam, que Deus ia trazê-los de volta à terra prometida, e mais do que isso, Deus ia mudar o coração deles de uma tal maneira que jamais eles passariam novamente por essa experiência. Então nós podemos dizer que aqui, nesta passagem que nós lemos, nós temos o evangelho do profeta Ezequiel, as boas novas,
do profeta Ezequiel, porque isso que nós lemos aqui veio se cumprir, não restrito, de uma maneira restrita a Israel, mas está se cumprindo e vai se concretizar em todas as nações, com aqueles que Deus vai trazendo para si e fazendo exatamente esse milagre transformador que está descrito aqui nesta passagem. No verso de número 28, aqui nós não lemos, mas aqui diz assim: habitareis, Ezequiel 36, 28, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Quando a gente vai ler em Apocalipse, hoje nós tivemos uma aula aqui na escola dominical, na classe de presbiterianismo, comigo aqui no templo, onde nós expusemos para os alunos o aliancismo, a doutrina do pacto, mas nós começamos pelo texto de Apocalipse, que diz exatamente isso: vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Mas lá já não é mais um povo. Ali diz que o profeta João, profetizando, ele vê a cidade, a Nova Jerusalém, descendo da parte de Deus, que são todos aqueles salvos descendo dos céus e habitando em novos céus e nova terra. E o texto bíblico diz: e habitarei com eles, Deus dizendo, e eles serão povos de Deus. Esta promessa feita lá em Ezequiel se concretiza na sua totalidade, na sua plenitude, no novo céu e na nova terra que todos nós estamos aguardando. E o profeta já falava disso 600 anos antes de Cristo. Este é o evangelho do profeta, o evangelho de Ezequiel, que é o mesmo evangelho que nós vamos anunciar em Carmo do Paranaíba dentro de alguns dias. A boa nova de que corações podem ser transformados, e mais do que isso, que só Jesus pode fazer isso, transformar o nosso coração. Quando vocês veem aí os nossos amarelinhos vestidos, está escrito assim: só Jesus pode dar paz ao seu coração. Tratar a alma do ser humano, tratar o seu coração, é algo que só Cristo pode fazer. E eu gostaria de destacar então no texto bíblico, dado esse contexto todo histórico, teológico que nós trouxemos até aqui, eu gostaria de destacar no texto bíblico alguns milagres divinos. Se é Jesus quem faz, que milagres são esses que Jesus faz no coração do ser humano? E eu espero que você que já tem experimentado isso, glorifique a Deus e se sinta impelido a compartilhar disso. E você que ainda não tem essa experiência, que o seu coração se encha de esperança de que Jesus pode fazer isso na sua vida também. O primeiro milagre é que só Jesus faz puro o coração. Voltando ao versículo 17 do capítulo 36, nós encontramos: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Meus irmãos, aqui nós temos de uma maneira muito, até desconfortável, a descrição de como Deus vê o pecado. E esse é o nosso problema. Nós não temos consciência de quão pecadores nós somos. A nossa tendência como herdeiros de Adão e Eva é de minimizar a nossa condição como pecadores, é de subestimar a gravidade do nosso pecado. Mas Deus olha para o nosso pecado, e aos olhos de Deus, o pecado do ser humano é como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. E a nossa alma é que é contaminada pela imundícia do pecado. A nossa alma é emporcalhada pelo pecado. A nossa alma precisa de higienização espiritual, moral. É grave, é terrível a nossa condição como pecadores. Quanto mais nós admitimos isso, quanto melhor nós admitimos isso, e olharmos para a cruz e olharmos para Cristo, mais bem isso nos fará. Agora, quando nós ficamos fazendo como Adão e Eva, se escondendo atrás das árvores do jardim, quando pecaram, menos nós vamos experimentar da cura que o Evangelho traz para a nossa alma. Nós admitimos isso de verdade, irmãos, cada um de nós aqui, que nós somos pecadores. Você é capaz de perceber que dentro do seu coração há um coração
que luta por uma rebeldia contra Deus, que muitas vezes toma conta do seu coração. Às vezes você fica ali chateado com Deus, fica magoado com Deus, brigado com Deus, como se Ele fosse o seu inimigo, porque aconteceu alguma coisa ruim ou as coisas boas deixaram de acontecer. Percebe que quando alguma coisa nos frustra, a nossa primeira reação, que a gente tem que lutar contra ela, é de ficar indignado com Deus, chateado com Ele, como se Ele fosse o nosso inimigo. O nosso inimigo é outro e tem nome, é Satanás. Não façamos de Deus o nosso inimigo, porque Ele é a nossa única esperança, e Ele de fato não é nosso inimigo. Pelo contrário, por tudo que a Bíblia diz e que nós temos experimentado até aqui, Ele é o Deus que a Bíblia define como sendo Deus que é amor, que jorra amor, que não se contém se não estiver amando e abençoando o seu povo. Nossos pecados são graves, meus queridos, e a nossa alma, contaminada por esse mal, tem ofendido a Deus. E esse era o problema então em Israel. Eles haviam se contaminado na sua alma, na alma do povo, com a sua falta de amor a Deus, a sua falta de amor ao próximo. Nós precisamos admitir isso, confessar isso, meus irmãos, porque esse é o caminho para a cura. Só Jesus cura, só Jesus purifica a nossa alma, só Jesus limpa a nossa alma dessa imundícia, mas nós precisamos confessar sinceramente. Aqui um bom teste para você e eu avaliarmos o quão sincera é a nossa confissão, o quão sincero é o nosso reconhecimento do pecado. É se ao nos lembrarmos dos nossos pecados, ao invés de a gente sentir aquele gostinho, foi legal, foi errado, mas foi legal, foi bom, eu gostei, seja qual for o pecado. Se ao invés disso nós sentimos o peso, a tristeza por termos pecado contra Deus, e mais do que isso, temos o desejo sincero de abandonar os pecados que nós temos cometido diante de Deus e diante das pessoas. Alguém já disse que uma falsa confissão, essa que não reconhece sinceramente, uma falsa confissão é pior do que nenhuma confissão. Não é que não confessar seja bom, mas pior do que não confessar é fazer uma falsa confissão. É admitir que pecou, mas não ter um arrependimento sincero. No versículo de número 31 desse capítulo, veja como o capítulo todo vai enriquecendo, a mensagem. No verso 31 nós temos aqui uma descrição do que é um verdadeiro arrependimento. Então, vamos ler juntos? Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Isso é arrependimento sincero, nojo do pecado e o desejo de viver dentro da vontade de Deus. Essa é a mensagem da cruz, meus irmãos, a mensagem do Evangelho. Ela nos empareda, nos incomoda, nos constrange. Falar do pecado com esse tom, com essa gravidade, é muito desconfortável. É desconfortável para eu estar falando aqui, é desconfortável para você estar ouvindo, mas esta é a mensagem do Evangelho, essa loucura da cruz que prepara o terreno para que nós experimentemos a cura do Evangelho, a purificação do nosso coração. A má notícia do Evangelho precisa vir primeiro, senão a boa notícia não vai fazer sentido. Não vamos dar o devido valor para essa boa notícia. Sem o diagnóstico real, preciso da nossa condição espiritual, nós não vamos dar valor ao remédio, sequer vamos buscar a cura para o nosso coração. E essa é a promessa então que Deus faz pela boca do profeta Ezequiel no texto inicial que nós lemos, verso de número 25. Então, verso 25: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Essa é uma referência àquilo que Deus ficou de fazer e de realizar por meio do Messias, que estava por vir 600 anos depois ainda, mas que os crentes do Antigo Testamento já olhavam pela fé para ele, e pela fé no Messias futuro já usufruíam dessa purificação,
dos seus pecados. Jeremias, vamos dar um pulinho em Jeremias capítulo 33, versículo 8, nós temos esta mesma promessa do que Deus faria por meio do seu Messias. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. E essas promessas, meus irmãos, elas se cumprem finalmente na vinda do Senhor Jesus. Vamos conferir em 1 João, capítulo 1, versos bem conhecidos, em 1 João, capítulo 1, versos de número 7 a 9. Se porém, vamos juntos então, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja só que beleza do Evangelho, meus irmãos. Ele vai sendo anunciado no Antigo Testamento, em Cristo cumpre aquilo que foi prometido, e daí por diante nós nos beneficiamos pela fé da obra purificadora que o Senhor Jesus realizou em nosso favor. A nossa alma precisa ser limpa dos nossos pecados. Pecado é coisa grave, pecado é deletério, estraga a nossa vida, estraga os nossos relacionamentos horizontais, familiares, nos afasta de Deus, mas pela bondade e misericórdia de Deus, nós temos essa graça purificadora por meio de Jesus Cristo. A sua alma já foi higienizada pelo sangue de Jesus Cristo, seus pecados já foram cobertos, nossos pecados já foram cobertos pelo sangue de Jesus. Não basta ser religioso, presbiteriano, evangélico, tem que acontecer lá dentro do nosso coração, essa mudança que só Jesus pode fazer, purificar a nossa alma dos nossos pecados. Se você ainda não tem essa experiência, você precisa disso, porque, olha, na raiz de todo sofrimento humano está o distanciamento de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais sofrimentos vêm sobre a nossa vida e mais dificuldade nós temos de lidar com os sofrimentos que vêm sobre a nossa vida. Nós não fomos criados para viver longe de Deus, e o pecado que emporcalha a alma humana nos afasta desse Deus gracioso, bondoso, que enviou o seu Filho para fazer isso por nós. Mas se você já tem essa experiência, e eu quero me dirigir especialmente aos MVs agora, os missionários voluntários que vão viajar conosco na próxima semana. Se você já tem tido essa experiência, sabe como é bom não carregar o peso da culpa, de coisas feitas no passado que você preferia que não tivessem acontecido do jeito que aconteceram, mas se você já tem experimentado o perdão de Jesus, se você reconhece o valor disso, então você sabe o que as pessoas lá estão precisando, deste Evangelho, desta purificação, que isso nos dê um coração misericordioso, empático, que tem sensibilidade com a dor do próximo, com a ausência dessa experiência na vida de pessoas para as quais nós seremos instrumentos ali, que isso possa então motivar-nos a esta viagem missionária. Um segundo milagre divino que eu gostaria de abordar nesta passagem, muito importante também, é que além de Jesus e só Ele purificar a nossa alma do pecado, é Jesus e só Ele quem pode restaurar a adoração no nosso coração. Versículo 25 de Ezequiel 36: Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Meus irmãos, nós somos criados por Deus e para Deus. Quando você lê ali no Gênesis, nas primeiras páginas, Adão e Eva, nossos pais, estavam convivendo com Deus. O jardim não era só um lugar aprazível, era um templo, um lugar de comunhão com Deus, um lugar de adoração a Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, para vivermos em comunhão com Ele.
nos maravilhando com o seu caráter, nos beneficiando do seu amor, em íntima comunhão com esse Deus. Mas nós nos rebelamos contra Deus, como vimos e falamos, da imundícia do pecado que vem desde Adão e Eva e vai até a volta de Cristo, vai ser uma realidade nesse mundo. E por causa do pecado, é como se a nossa bússola tivesse desorientado completamente, ela está rodando enlouquecida. Ao invés de apontar na direção de Deus, agora nosso entendimento foi obscurecido. E na teologia a gente fala uma coisa bonita, que são os efeitos noéticos do pecado. O pecado, ele obscurece o nosso entendimento, atrapalha o nosso juízo do bem e do mal, do certo e do errado. E aí nós começamos a adorar coisas que Deus criou, pessoas que Deus coloca na nossa vida. Nós começamos a buscar em coisas, pessoas, ou até mesmo em determinados valores, como aceitação, controle, ídolos para satisfazerem o nosso coração. Nós não temos, como evangélicos, a problemática que os católicos enfrentam de adorar imagens, porque os 2 primeiros mandamentos proíbem terminantemente adorar outros deuses e fazer imagens para adorar essas imagens. Mas a idolatria é um problema contemporâneo, é um problema real, universal. Nenhum crente escapa da tendência à idolatria no coração. A diferença entre nós crentes e aqueles ainda incrédulos é que nós somos capazes de enxergar o problema e de sermos libertos desse problema. Quem não tem uma aliança com Cristo é escravo da idolatria do seu coração. E nós temos, por meio de Jesus, a promessa que aqui está, de que de todos os vossos ídolos vos purificarei. Israel adorava a Baal, Astarote, Moloque, e foi por causa dessa idolatria que eles foram desterrados. E você sabe por que os pagãos adoravam os ídolos? Porque eles esperavam que os ídolos fossem favoráveis a eles de alguma maneira, abençoar a fertilidade da família, a produtividade no campo, a vitória nas guerras. Os ídolos, embora eles exigissem adoração, na verdade eles tinham ali uma utilidade pragmática para o adorador. Ele esperava que o ídolo trouxesse alguma coisa boa para ele. Nós fazemos a mesma coisa, não com as estrelas, não com os animais, não com ídolos pagãos ou católicos, mas com os ídolos que nós colocamos ou elegemos aqui em nossos corações. A idolatria talvez seja o principal tema aqui, ou se não um dos principais temas abordados no Antigo Testamento. Quando você entra no Novo Testamento, essa expressão ela não vai ser tão comum, idolatria, porque ela assume uma outra forma, uma outra designação, que é o nome esquisito chamado concupiscência. Concupiscência é a mesma coisa, é o desejo desordenado, pecaminoso, mesmo por coisas boas, mas quando esse desejo passa da conta e ele começa a me escravizar, ali há um ídolo no meu coração. São ídolos sutis, meus irmãos, ídolos sutis que podem ser chamados de falsos deuses. Deixa eu sugerir alguns aqui, quem sabe você identifica um desses ídolos que possa estar escravizando a sua vida, fazendo você viver em função disso e trazendo problemas para a sua vida. O Deus do sucesso, gente que depende do sucesso para ter sentido na vida. O Deus do dinheiro, o Deus do trabalho, o Deus do sexo, o Deus da beleza, ou Deus beleza, o Deus saúde. Tem gente quando perde a saúde, tem um diagnóstico ruim, desmorona, acabou a vida. Minha saúde foi embora, a vida não tem mais sentido. O Deus do esporte, coisas boas também podem se tornar ídolos no coração. O Deus da academia, esse aí eu não corro risco nenhum de ser um ídolo. Mas cuidado, tá? Não siga o meu exemplo, mas também não faça da academia, da atividade física, um ídolo no seu coração. O Deus do lazer, o Deus da prosperidade, o Deus família, o Deus casamento, o Deus filhos, o Deus pecados prediletos, o Deus bebida alcoólica, o Deus drogas, o Deus comida. Ídolos falsos que trazem
que apresentam para nós falsas promessas, porque nós estamos indo atrás desses ídolos em busca de realização, de nos sentirmos satisfeitos, completos, com significado, e aí nós nos dedicamos excessivamente a qualquer uma dessas coisas e outras mais que poderiam surgir. São alegrias muitas vezes que Deus nos dá, meus irmãos. Eu falei coisas boas aqui, falei coisas ruins como drogas enfim, promiscuidade, mas tem coisas boas nessa lista que eu elenquei aqui. São alegrias, mas essas alegrias são incompletas, elas nunca satisfarão o coração humano, porque só Jesus pode fazer isso com o nosso coração. A idolatria, ela se caracteriza, ela se configura quando em torno de uma dessas coisas nós construímos a nossa vida inteira, e se este ídolo for tirado de nós, se ele não corresponder ao que nós tanto ansiamos, a gente começa a desmoronar, porque o ídolo não trouxe aquilo que nós esperávamos. Deixa eu falar um pouquinho do que Tim Keller fala sobre idolatria do coração. E se você nunca leu o livro do Tim Keller, fica aí a recomendação, Deuses Falsos. Keller diz o seguinte: qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. Qualquer coisa que, se for perdida, fará com que a sua vida deixe de valer a pena. O nosso coração diviniza essas coisas como se elas fossem o centro de nossas vidas, achando que essas coisas podem nos dar segurança, proteção, satisfação, sentido, coisas que só em Jesus a alma humana vai encontrar. Israel foi banido para o exílio, meus irmãos, por causa da sua idolatria. Mesmo processo. O mesmo processo, deixou de buscar em Deus o manancial de águas vivas e foi buscar em cisternas rotas que não podem reter as águas, a água da vida, o sentido para a sua vida. E Deus então os baniu para o exílio, mas prometeu transformar o coração deles, libertá-los da escravidão, da idolatria e capacitá-los a abandonar esses ídolos de uma vez por todas. Todos nós, meus irmãos, precisamos dessa experiência. E em Cristo, só em Cristo, isso pode acontecer. A adoração do nosso coração ser restaurada. No final das contas, meus irmãos, todo problema existencial, se você puder guardar isso, é um princípio muito útil e verdadeiro. Todo problema existencial é um problema de adoração. Porque se nós estivermos adorando a Jesus de todo o nosso coração, alma, força e entendimento, nós saberemos lidar com as frustrações da vida. Nós teremos contentamento para viver. E o fato de que Cristo não nos satisfaz suficientemente e nós corremos atrás de outros ídolos, é um indicativo de algo que eu tenho reiteradamente dito aqui. É um indicativo de que nós não temos amado a Jesus como deveríamos, de todo o nosso coração. E nós precisamos reconhecer isso, pedir ao Senhor que nos ensine a amá-lo como nosso bem maior, como nosso maior tesouro, como o nosso valor mais precioso. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, que seja em Jesus e não nos ídolos, pois Jesus veio exatamente para fazer isso. Então nós sabemos nos reconciliar com Deus, nos libertar da idolatria dos falsos deuses e nos reconciliar com o Pai, para que Ele seja a maior prioridade do nosso coração. Nós precisamos nos libertar desses falsos deuses, meus queridos. E que liberdade é em Cristo nós não sermos mais escravos de ídolo algum, ou pelo menos estarmos no processo, no aprendizado, porque não é uma coisa assim também que funciona de uma hora para outra. Muitas vezes é um processo, uma caminhada que nós vamos aprendendo, lutando, vencendo, tropeçando, mas aprendendo a nos libertar. Se você compreende e já tem tido essa experiência da libertação da idolatria do coração, imagine o que as pessoas em Carmo do Paranaíba, que ainda não conhecem a Jesus, estão precisando, estão cegos, estão com o coração ali preso e precisam dessa
libertação. Que isso nos motive a compartilhar este evangelho libertador. E por último, meus irmãos, um terceiro milagre divino que nós encontramos nessa passagem, que é descrito aqui de uma maneira muito bonita, muito tocante e poderosa. Verso de número 26: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Coração de pedra. Só Jesus pode dar vida ao coração de pedra. Só Jesus limpa esse coração da imundícia do pecado. Só Jesus, Ele também atua, trabalha em nosso coração para restaurar a adoração verdadeira devida a Deus. E só Jesus pode dar vida a um coração de pedra. O que é um coração de pedra? E aqui é uma boa oportunidade para nós fazermos agora um autoexame cardíaco, um autoexame do nosso coração, espiritualmente falando. Veja se você se enquadra ou não nesse diagnóstico. Eu espero que não. Um coração de pedra é incapaz de amar e de obedecer a Deus. Ele até pensa em fazer isso, mas ele não é capaz. Um coração de pedra, ele fica entediado com as coisas de Deus. Não tem como ele gostar dessa coisa de culto, de oração, de ler a Bíblia. Não dá, é um negócio chato, é cansativo, não faz sentido. É muito melhor jogar bola, ir para um churrasco, assistir um seriado. As coisas de Deus não tem apelo, não tem atrativo, não tem prazer no coração. Um coração de pedra não obedece à lei de Deus, à palavra de Deus, tomando como exemplo aqui os 10 mandamentos, não quer obedecer. Um coração de pedra não ama os outros, é egocentrado, é centrado em si mesmo. Um coração de pedra não muda nunca, repete os mesmos erros sempre, não muda e não quer mudar. Essa é a diferença. Mas a promessa do Evangelho é que a pedra é transformada em carne, a morte dá lugar à vida. É como se você tivesse, quando Jesus vem e faz isso no nosso coração, é como se você tivesse estado a vida inteira em coma no hospital e de repente você abre os olhos e fala: opa, eu estou vivo. Eu não sabia que tinha uma vida diferente da que eu estava ali acostumado, inerte, espiritualmente inerte. Quando o coração é feito um coração de pedra, é feito um coração de carne, a gente passa a ter prazer em Deus, nas coisas de Deus, um coração que crê, um coração fervoroso, aquecido, cheio do amor de Deus. E a gente pode falar como Jó: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Ou a gente pode falar como Paulo, ainda Saulo, né? Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E então ele fica cego fisicamente, mas ele abre os seus olhos espirituais para reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Ou como o filho pródigo, que estava cego, endurecido, foi embora, levou tudo do seu pai que ele tinha direito, mas seu coração de pedra foi tocado e ele caiu em si, e ele foi quebrantado, e ele falou: eu vou ver meu pai. E ele, levantando-se, o texto bíblico diz, foi-se para o seu pai. Já não estava mais cego, já não estava mais endurecido, seu coração havia sido transformado, meus queridos. Quando Deus transforma assim o nosso coração, nós experimentamos as misericórdias de Deus, que ficam ainda mais realçadas com esse pano de fundo da vida de pecado, de coração endurecido que nós tínhamos. Agora a graça de Deus sobressai, e a palavra de Deus nos diz em Efésios 2, 4 e 5, como que é essa mudança do coração de pedra em coração de carne. Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida, verso de número 5, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos, endurecidos em transgressões. Pela graça sois salvos. Seu coração ainda é um coração de pedra? Como é que foi aí o autoexame?
coração cheio de rancor, cheio de imoralidade, vazio de Deus, sem o Espírito Santo, sem vida espiritual, sem amor a Deus, sem amor ao próximo. Queira Deus que não, que pelo contrário, seu coração esteja cheio da vida de Deus, transformado pelo poder de Jesus, porque só Jesus pode transformar o nosso coração dessa maneira. Esses são os 3 milagres que eu queria destacar no texto bíblico, milagres de Deus no coração do pecador. Ele faz puro o coração, limpa o coração da imundícia do pecado, ele restaura a adoração no coração e ele dá vida ao coração. E quando Jesus faz isso, e só Jesus pode fazer isso, tudo que originou o exílio lá para Israel, seja na Síria ou na Babilônia, agora poderá ser revertido. Porque o que levou ao exílio não foi o pecado, não foi a idolatria, não foi a falta de amor a Deus e ao próximo. E agora o texto bíblico termina dizendo: quando eu tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, eu farei com que vocês andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. Eu farei. Não é uma coisa que vai depender da nossa capacidade, embora seremos nós que obedeceremos, seremos nós que procuraremos viver em santidade de acordo com a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo é Deus quem faz isso em nós. Esse é o resultado do Evangelho poderoso, transformador. Nós passamos a ter amor a Deus, amor à sua palavra, desejo de obedecê-lo e nojo de quem nós éramos, nojo do pecado que cometíamos. E agora já crentes, dói no coração quando a gente percebe que a gente está falando, fazendo, pensando coisas que estão fora da vontade de Deus. A gente quer sair dali logo e voltar para o caminho da vontade de Deus. Meus irmãos, este é o evangelho do profeta Ezequiel. Vou dizer mais, esse é o evangelho de Adão, proto-evangelho que ele ouviu lá em Gênesis 3,15. Esse é o evangelho de Abraão. A Bíblia diz que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, está lá em Gálatas. Esse é o evangelho de João Batista. Se você ler lá no início lá dos evangelhos, João Batista pregava o evangelho, está escrito lá, e ele pregava o evangelho, porque o evangelho é Cristo. Todos eles estavam falando de Jesus, do Messias que viria, do que ele faria. Portanto, esse é o evangelho de Jesus, é o evangelho da Bíblia toda, do Antigo e do Novo Testamento, de capa a capa. E é este evangelho que tem o poder de transformar vidas. Eu espero que você já tenha tido essa bendita experiência da transformação da sua vida pelo evangelho de Jesus. E peço aos irmãos que orem para que os nossos missionários voluntários estejam encorajados a compartilhar deste evangelho em Carmo do Paranaíba, porque só Jesus pode fazer isso no coração de pecadores como eu, como você e como aqueles com quem nós vamos encontrar. Que o poder de Deus se manifeste de uma maneira muito forte na minha vida, na sua vida, de cada um de nós aqui e também nesta viagem missionária. Amém, irmãos?